Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a igreja primitiva, na época dos apóstolos e os milagres feitos através dos servos do Senhor Jesus Cristo, registrado em Atos dos Apóstolos. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscrevendo, dando joinha, compartilhando, para que as vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor. Muitos milagres ocorreram no período dos apóstolos, sendo que no Novo Testamento, mais precisamente no livro de Atos, registra tais milagres realizados pelos apóstolos de Cristo e os demais irmãos. Nesse vídeo, falaremos uma listagem sobre os principais milagres deles. Um coxo é curado na porta do templo. Atos 3, 1 ao 6. Pedro e João foram junto ao templo à hora da oração e encontraram um coxo que pedia esmola aos que entravam no templo. Ao pedir esmola aos apóstolos, Pedro falou a conhecida frase: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Registrado em Atos 3, 6. A morte de Ananias e Safira, lá em Atos 5, do 1 ao 10. Esse casal havia vendido uma propriedade e tentaram mentir para os apóstolos sobre o valor recebido pela venda, ou seja, eles ficaram com uma parte do valor. Mas disseram aos apóstolos que estavam entregando o valor completo para a obra do Senhor. Pelo comportamento maligno que tiveram, ambos morreram instantaneamente. A restauração da visão de Saulo, Atos 9, 17 ao 18. Devido ao evento, a sua convenção, Saulo, melhor dizendo, perdeu temporariamente sua visão, recuperando depois quando Ananias, enviado pelo Senhor, lhe impôs as mãos. A cura de Enéas, Atos 9, 33, versículo 35 também. Enéas era um paralítico que estava preso a uma cama havia 8 anos. Quando o apóstolo Pedro encontrou esse homem, foi curado. A restauração de Docas, lá em Atos 9, 36, 41. Docas era um jovem cristão de Jope que acabou adoecendo e morrendo. Quando souberam que Pedro estava na região, logo levaram ao quarto que o corpo do jovem estava. Pedro orou por ele e ele ressuscitou. A cegueira de Elimás, lá em Atos 13, 8, 11. Elimás é encantador. Era um homem que estava tentando apartar da fé, ou seja, como um precursor, Sérgio Paulo. Então, o apóstolo Paulo, repleto do Espírito Santo, lhe disse: como castigo por perturbar os retos caminhos do Senhor, ele ficaria cego por um tempo. A cura do coxo, lá em Atos 14, 8 ao 10. Um homem que era paralítico de nascença foi curado durante um período em que o apóstolo Paulo estava evangelizando em Listra, Derbe, a cidade de Licônia. A expulsão de demônios de uma jovem, lá em Atos 16, 16. Paulo expulsou um espírito de adivinhação de uma jovem, como as adivinhações geravam lucro aos senhores da jovem. Estes prenderam Paulo e Sila. A ressurreição de Etíoco, lá em Atos 20, 9 ao 10. Etíoco foi um jovem que acabou dormindo enquanto Paulo fazia um extenso discurso no cenáculo onde estavam. Etíoco estava sentado numa janela e caiu do 3º andar. Como resultado, ele acabou caindo
da janela e morreu. O apóstolo Paulo foi até ele, abraçou e disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Etíoco foi ressuscitado. A picada de uma víbora não causava dano em Paulo, lá em Atos 28, 3 ao 5. Após um naufrágio, Paulo e outros prisioneiros conseguiram se abrigar na ilha de Malta, ao junto da madeira, para fazer o quê? Uma grande fogueira. O apóstolo foi picado na mão por uma víbora. Paulo então sacudiu a víbora no fogo e não sofreu dano algum. O pai de Públio e outros habitantes de Malta são curados. Atos 28, 7 e 9. Paulo foi hospedado durante 3 dias por um homem chamado Públio. E o principal da ilha foi o pai desse homem, que estava enfermo em uma cama. E tendo Paulo orado, pôs a mão sobre ele e ele foi curado. Outros acontecimentos sobrenaturais nesse vídeo, ou no texto de Atos dos Apóstolos, priorizamos, ou seja, os milagres mais específicos e detalhados. Entretanto, para finalizar, podemos destacar prodígios sobrenaturais, como o próprio evento no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, 1 ao 11. E outras experiências semelhantes que pode ser estendida como extensão do que houve em Atos, onde os judeus martiriano e gentil falavam em outras línguas, a quais nunca aprenderam. Também podemos citar o terremoto que houve enquanto Paulo e Silas estavam presos, registrado lá em Atos 16, 25 ao 26. E a própria libertação miraculosa dos apóstolos à noite.